O simbolismo do corpo humano. Da árvore da vida ao esquema corporal, por Nick Tsuznal. Tradução: Frederico Ozanam Pessoa de Barros e Maria Elizabeth Leuba Salum. Editora Pensamento. Capítulo 19. Os olhos. Já tive oportunidade de falar dos olhos, órgãos que os hebreus só definem em função da única e real visão a que eles estão destinados, a visão divina. O olho, Ain, em hebraico, Ain Yud Nun Sufit, é o ideograma da letra Ain, cujo valor numérico, 70, implica a morte necessária à ressurreição. Esse 70 está ligado à obra em negro, ao casamento com a mãe, um dos dois polos dos esponsais divinos, de que todo casamento é símbolo. Ao cabo dessa prova, os olhos daqueles que estavam nas trevas e na sombra da morte se abrem para a visão divina. Eu ouvira falar de ti, mas agora meus olhos te viram, diz Iov, ou Jó. Capítulo 42, versículo 5. Ao sair da arca, Noé, aberto a essa mesma visão, resplende com tal intensidade que, quando seus 3 filhos vão até ele, os 2 primeiros se aproximam de costas, enquanto o terceiro olha para o interior e relata ao exterior. É chamado Ham, o quente. Será escravo dos seus irmãos. A palavra Ain, olho, também quer dizer fonte, o que confirma a identificação da visão com as profundezas. Por outro lado, a letra Ain, de valor 70, está muito próxima de sua irmã, o Zain, de valor 7. O ideograma do Zain representa uma flecha que atravessa uma pele de animal. Essa flecha simboliza a potência masculina que é conferida ao homem para permitir que ele assuma os esponsais interiores e atinja os sucessivos níveis de consciência que nos separam das nossas peles sucessivas. Nessa perspectiva, o olho pode ser identificado com a flecha que atravessa a nossa túnica de pele e lhe assegura a visão de um mundo que transcende o mundo em que nosso estado de queda nos aprisiona. O transpassamento de nossa pele de animal simboliza o transpassamento de nosso condicionamento ao mundo fenomenal. O olho define-se, então, como órgão de visão do mundo transcendental, do mundo divino. Transportado até o 3º céu, o apóstolo Paulo fica cego para o mundo comum. Mas essa experiência num homem que dirá de Cristo: que significa ele subiu, senão que ele também desceu às regiões inferiores da terra? Efésios capítulo 4, versículo 9. Implica bem a experiência de uma descida aos infernos. E a cegueira de Paulo, consecutiva à obra em branco, faz supor tudo quanto à obra em negro, que ele teve de assumir durante os 3 dias seguintes e de que ele nada diz.
Depois da transfiguração, Cristo desce ao túmulo, onde fica durante 3 dias. Assim como Jonas conheceu durante 3 dias as trevas do ventre da baleia. Paulo só recobra a visão pela imposição das mãos de Ananias, discípulo do Senhor. A cegueira, cujo exemplo é aqui tanto mais impressionante pelo fato de ter sido real, encontra-se em inúmeros mitos. E ela sempre simboliza as trevas do labirinto, experimentadas não mais ao infantilismo da ignorância, mas no retorno ao arcaísmo da criança que conhece. Foi quando se tornou cego que Isaque abençoou seu filho Jacó. Este último acaba de usurpar o direito de progenitura e de vestir a túnica de pele do homem vermelho para realizar o destino do homem verde de sua raça. A essa vocação, Isaque respondeu no nível de sua pessoa. A idade com que ele morre, 190 anos, repleto de dias, significa que ele realizou seu destino. Esse número, que corresponde à palavra Ketz, Kuf Sadik, significa uma plenitude, um fim, ao mesmo tempo que seu valor numérico, 190, indica a unidade reconquistada. É porque o segundo patriarca de Israel atravessa seu próprio labirinto enférico, simbolizado pela cegueira, que ele promove no nível da sua raça a escalada até o divino. Partindo de Abraão e de Isaque, a árvore continuará a crescer através de Israel. Estudamos a cegueira de Édipo, detendo-nos sobre esse mito maravilhoso. Lido na 8ª do Real, para o qual este livro gostaria de abrir o coração do leitor, essa narrativa não comporta nenhum moralismo. A cegueira de Édipo refere-se a seus esponsais com a mãe, assim como com a viúva, isto é, com sua obra em negro, sem nenhuma ideia de penalidade para sancionar um fracasso. A filha de Édipo, Antígona, que serve de guia a seu pai, inscreve seu nome entre os dos guias que vimos acompanhar os viajantes dessas grandes trevas. Somente Cristo, Filho de Deus, desce sozinho aos infernos. Mas a dimensão cósmica dessa prova vai além de todas as normas. O mito de que ainda não falamos, mas que lançará um clarão mais vivo sobre a íntima relação olho-plexo solar e mais particularmente olho-coração, é a narrativa bíblica de Tobias. A história de Tobias. O velho Tobias é um homem virtuoso. Sua paciência é comparada à de Iov. Como Iov, ele é submetido à provação. Tomado pela cegueira, ele não para de orar e de louvar a Deus. O mesmo faz sua mulher, Sara, uma virgem que, sucessivamente, se casara com 7 homens que um demônio matava, um após o outro, apenas entravam no quarto da esposa. Abre aspas. As preces de Tobias e de Sara, para que o Senhor a livre desse opróbrio,
ou atire de sobre a terra, foram ouvidas ao mesmo tempo diante da glória do Deus soberano. E Rafael, o santo anjo do Senhor, foi enviado para curar essas duas pessoas. Fecha aspas. Tobias capítulo 3, versículos 24 e 25. Rafael, em hebraico, é o médico divino. Raf é o médico, Reish mais Fesufit. Encontramos nessa raiz as duas letras invertidas que presidem toda a escalada da fecundidade. Par, Fe, Reish. Raf, Reish, Fesufit, tem o valor numérico de 200 mais 800, igual 1000. Isto é, a unidade reconquistada com a cura. Mas essa cura, que é a obra em vermelho, implica as outras fases da obra. A cegueira de Tobias significa, ainda aqui, a obra em negro. Tobias sabe, aliás, que vai morrer. Julgando que se trata da morte de seu corpo, dita suas últimas vontades e encarrega em particular seu filho de ir buscar num país vizinho o reembolso de uma dívida que um tal de Gabeleus havia contraído com ele. Essa viagem assumida por Tobias filho, outro eu para o velho Tobias, traduz ainda a deambulação nas trevas do labirinto vivido nesse nível do ser. Como todos os viajantes desse tipo, Tobias recebe seu guia na pessoa de Rafael, cuja verdadeira identidade ele desconhece. Ao sair de sua casa, diz o texto, abre aspas, ele encontrou um jovem brilhante que estava de pé, com as vestes arregaçadas, como se estivesse pronto a se pôr a caminho. Fecha aspas. Capítulo 5, versículo 5. Temos aqui a ilustração mais surpreendente da lei fundamental, lei ontológica, que preside o processo de evolução de todo ser. Quando o discípulo está pronto, o mestre chega. Cabe ao discípulo saber reconhecê-lo. Tobias reconhece, se não a verdadeira identidade, pelo menos a qualidade do guia. Começa a jornada. Notemos que o cão de Tobias segue e muitas vezes precede os viajantes. Anoitece. A narrativa só nos é contada no que diz respeito às noites de viagem. Trata-se justamente da viagem nas trevas que o velho Tobias faz no interior de si mesmo e que o mito projeta sobre a história do filho exterior. Tobias para junto de um rio onde lava os pés. De repente, um peixe enorme sai da água para devorá-lo. Tornamos a encontrar aí todos os símbolos estudados com a obra em negro: o cão, a noite, a água, a purificação dos pés, vista no capítulo dos pés, e, enfim, esse Dag Hagadol, esse grande peixe, irmão da baleia que devora Jonas, irmã do Leviatã de Jó, do Makara dos hindus. Tobias sente medo. Por ordem de Rafael, ele tira o peixe d'água, desentranha-o
e conserva-lhe o coração, o fel e o fígado. Esses 3 elementos mestres do plexo solar, abre aspas, ser-te-ão necessários para fazer remédios muito úteis, fecha aspas, diz o guia. Rafael, ao ordenar que Tobias extirpe o coração do grande peixe, é ainda Yud-Heh-Vav-He extraindo de seu sangue coriáceo o coração do Leviatã em seu discurso a Jó. Aí, ainda os 2 personagens, Iov e Tobias, parecem arrebatados pela mesma experiência das profundezas. Do coração queimado sobre carvões ardentes, sai uma fumaça que, abre aspas, pela virtude de Deus, expulsa toda espécie de demônios. O fel é bom para ungir os olhos e curá-los. Fecha aspas. O fígado parece ser confundido com o coração, que será utilizado para expulsar os demônios de Sara. E, se não nos esquecemos de que é o fígado, força de imortalidade, e de sua íntima relação, no hebraico, com o nome divino, penetramos em seu nível o mistério do reencontro de Yud-Heh-Vav-He e do adversário. Mistério do acesso à dimensão divina no homem. E isso se passa em Tiferet. Munidos desses remédios, sempre acompanhados pelo cão, os 2 viajantes põem-se novamente a caminho. Chega a 2ª noite. Tobias se pergunta onde irão se hospedar. O anjo lhe revela que nesse lugar mora Sara, que eles passarão a noite na casa dela e que essa jovem virgem deve tornar-se sua esposa. O pequeno grupo apresenta-se à porta da casa. É recebido com entusiasmo pelos pais de Sara, que reconhecem em Tobias o filho de um primo muito querido, e Tobias pede a jovem em casamento. Note-se que, nesse mito, como em quase todos os que abordamos no nível da obra em negro, o casamento é o símbolo central da unidade reconquistada na morte da dualidade. Como Noé sai da arca com sua mulher, como Utnapishtim, submetido à mesma prova, atinge a dimensão divina com sua mulher, Tobias sai da câmara nupcial depois de ter lutado contra Satanás. Lembremo-nos de que nas núpcias de Caná, Cristo evoca suas próximas núpcias, sua morte, sua descida aos infernos. Entrando na câmara nupcial, Tobias enfrenta o túmulo. Ele obedece a seu guia, tira do saco o fígado do peixe e o queima sobre carvões ardentes. Abre aspas. Então o anjo Rafael pegou o demônio e o acorrentou no deserto do Alto Egito. Fecha aspas. Tobias, versículo 8, capítulo 3. A mãe de Sara, que já havia cavado 7 covas para sepultar os maridos da filha, passara a noite cavando o túmulo de Tobias.
Ela não podia acreditar na palavra do anjo, que lhe havia garantido que, temendo a Deus, Tobia era o homem destinado à sua filha. Uma serva enviada ao quarto dos esposos para buscar-lhe o corpo, abre aspas, antes que amanhecesse, encontrou-os a ambos em perfeita saúde. Eles dormiam no mesmo leito. Fecha aspas. Note-se, e isso nos parece da maior importância, que o pai de Sara é Raguel, o mesmo nome do pé. Estamos lembrados de que o pé, que tem a forma de germe e simboliza primeiro o embrião e depois o feto no ventre materno, simboliza igualmente o germe que se transforma o homem consciente quando, voltando a ser menino, faz a experiência da descida às profundezas do abismo, às raízes da terra e às fontes do mar. Jó, capítulo 37. Deus, que conduz Iov aos infernos, chama ainda esses lugares de porta da sombra e da morte. Em Sara, filha de Raguel, Tobias volta a ser germe. Ele desposa sua terra, que ele liberta do adversário. Casa-se com Malhut. O caminho de Keter está livre. Ele volta e se apressa a ir até o pai cego. Esta é a última parte da deambulação, a subida dos infernos. O cão é o primeiro a chegar no alto. Tobias e seu companheiro acorrem atrás dele. Abre aspas. Então Tobias, tomando o fel do peixe, colocou-o sobre os olhos do pai. E, depois de ter esperado cerca de meia hora, uma pequena pele branca, semelhante à pele de um ovo, começou a sair de seus olhos. Tobias, seu filho, pegando-a, tirou-a dos olhos do pai e imediatamente este recuperou a visão. Fecha aspas. Capítulo 11, versículos 13 a 15. Não é por acaso que o ovo é lembrado aqui. A recuperação da vista, no sentido mítico, acesso à visão divina, é uma saída de um ovo, um verdadeiro nascimento para o divino. Então seus olhos reconhecem o anjo Rafael. Tomados de espanto, eles deixam cair o olhar para a terra. Todo nascimento para um mundo desconhecido não é sempre acompanhado de um grito? Mas trata-se aqui do medo e do temor do homem diante do sagrado. A paz seja convosco. Não temais, diz o médico celeste, e desaparece de diante de seus olhos. Tobias, que havia ficado cego durante 4 anos, símbolo do quadrilátero, canta as maravilhas do mundo celeste que ele, enfim, pode contemplar. Sua alma
está em júbilo. Com Iov, Jó, ele exulta em meio da multidão de riquezas de que é acumulado e que constituem os frutos de sua árvore, que atingira a plenitude de sua virilidade. O fel, como estamos lembrados, é o fogo da matriz de fogo, a vesícula biliar, na qual o homem conduz energias liberadas pelo baço pâncreas para realizá-las. Essas realizações sucessivas abrem em cada plano as portas de um novo entendimento, de uma nova visão. O fel é o licor sagrado da visão. Não falei, mas não é tarde demais para fazê-lo, da cobrança da dívida de que Rafael se encarrega ao prosseguir viagem, durante os 3 dias e as 3 noites que os esposos passam na câmara nupcial. 3 dias. Foi o tempo que Jonas passou no ventre da baleia. Foi também o tempo que Cristo passou no túmulo. E da mesma forma que Cristo libertou a humanidade da sua dívida, da mesma forma que Jonas, portador da dívida de Nínive, libertou a cidade, assim Tobias, ao enfrentar o seu 8º demônio, paga a dívida que havia contraído com o pai esposo. Restitui-lhe a esposa. O mito serve-se agora de Rafael para relatar o fim da viagem, isto é, em profundidade, aquilo que se passa no segredo da câmara nupcial. Rafael domina o último demônio, sendo que os 7 outros haviam sido vencidos pelos 7 maridos de Sara. Na verdade, por 7 dimensões sucessivas de Tobias, que morre e ressuscita a si mesmo nos seus casamentos interiores. Gabelos é libertado de sua dívida. Gabol é o limite. Gabelos é Tobias na sua última prisão antes da libertação definitiva, antes da conquista da unidade nos esponsais perfeitos, antes do acesso à visão da luz total. Rafael, o médico divino, é Yud-Re-Vav-Re Cristo, reconduzindo à festa de núpcias aquele que pagou a sua dívida. A narrativa de Tobias põe em relevo, de modo mais direto do que os mitos de Noé e de Jó, o casamento do homem e do seu Ixá, do seu feminino, de que o drama da queda o tinha desviado, parece, sem possibilidade de retorno. E, contudo, o texto da queda nos permite discernir uma leitura não convencional convergente com essa narrativa de realização. Naquilo que se costuma chamar a tríplice maldição, lançada sobre os 3 protagonistas da narrativa mítica, Deus diz a Abraão, abre aspas, no suor das tuas narinas comerás o pão até que retornes para Adamá, pois dela foste tomado, pois és pó, e ao pó retornarás. Fecha aspas. Por 2 vezes, chama-se a atenção do leitor em questão para esse retorno
imperativo. Eu já havia aproximado esse texto ao capítulo dos joelhos para mostrar que o homem-pó era chamado, além de sua situação de queda, a retornar, para tomar novamente consciência do poder de fecundidade que a sua qualidade de pó contém e para reencontrar a integridade da sua vocação original. Retorno a esse texto agora para afirmar a força de restauração do Adão nas suas normas primárias, força enraizada no próprio coração de seu erro, na possibilidade que ele tem de um retorno amoroso para sua terra interior, a Adamá, que faz parte integrante do seu Ixá, a esposa. Ao desposar Sara, Tobias mata-se 7 vezes para ressuscitar na dimensão de filho e ver. O nome de Tobias, Toviu, em hebraico, Tet Vav Vet Yud He Vav, é Yehu Tov. Yod He Vav Tet Vav Vet. Yod He Vav, chamado a um outro Re para formar o tetragrama. Esse outro Re, no nome de Tobias, é substituído pela raiz Tov, Tet Vav Vet, polo luz realizada da árvore da dualidade. A experiência de Tobias é programada no seu nome. Para atingir a luz total, o homem justo, que já é Tov, deve assumir o último Re, o último Ra, últimas trevas, últimos esponsais. Tobias obedece às instâncias do seu nome. Aí está a liberdade, isto é, a libertação. Tobias passa pela porta dos deuses. A visão divina que ele adquire é simbolizada em inúmeras tradições pelo olho frontal, chamado normalmente terceiro olho. 2. O olho frontal, a esmeralda. Que é então esse terceiro olho? Para não deixar a tradição judeu-cristã, lembremo-nos de que já o encontramos em Balaão, Números, capítulo 24, versículos 3º e 4º, que profetiza dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavras do homem que tem o olho aberto, daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão do Todo-Poderoso, daquele que se prosterna e cujos olhos se abrem. Estando a abertura desse olho místico ligada à deificação do homem, ele é símbolo do tetragrama. Nós o vemos muitas vezes nas sinagogas, como também em algumas igrejas cristãs, no centro de um triângulo equilátero, substituindo o nome divino. Algumas vezes está rodeado de 3 espadas. A águia. Ela aqui é o olho da visão trina. Guardiã da porta dos deuses, a águia introduz o homem em sua dimensão real.
No registro psicológico, o olho está ligado à culpabilidade. Aquele que se sente culpado sente-se também olhado por esse olho divino, que nada mais é do que seu próprio julgamento sob o símbolo do terceiro olho. Na Grécia, vimos os ciclopes de olho frontal trabalhar ao lado de Zeus para destronar Cronos e entregar a Urano, deus do céu, seu reino. Sob outra forma, esse mito tem o mesmo conteúdo que todos os mitos que tratam do retorno. Mas é na Índia que encontramos a literatura mais rica a respeito do terceiro olho. E primeiro, no seio da própria Trimurti, não é acaso o principal atributo de Shiva, Deus que destrói a sucessão dos fenômenos, o tempo Cronos, para construir a harmonia na permanência, o transcendente, Urano? Abre aspas. Seu terceiro olho, Trilochama, é uma chama potente que queima o deus Kama, deus do amor carnal e deus da morte. Enquanto destruidor de Kama, seu terceiro olho é símbolo da conversão do amor físico em conhecimento espiritual. Enquanto destruidor da morte, ele é o símbolo de seu aspecto vencedor da morte. Mrityunjava. O terceiro olho de Shiva é símbolo do conhecimento e da iluminação. Fecha aspas. Durga, Shakti de Shiva, isto é, sua energia feminina, é adorada sob um de seus aspectos, o de Lakshmi, como a deusa da beleza e da harmonia. Abre aspas. A seus pés, a coruja, símbolo e sinônimo de conhecimento e de bom augúrio, mostra que Lakshmi, em sua perfeição, é sempre acompanhada de conhecimento. Fecha aspas. Com efeito, a coruja, que enxerga de noite, é essencialmente símbolo de conhecimento, de visão que vai além da antinomia trevas-luz. Visão além da dualidade. Esse é o dom desse olho frontal, cujo nome Trilochama indica, mais que a noção do terceiro olho, a noção da visão trina. Sua posição mediana no rosto o faz participar da coluna do meio da árvore, caminho de retorno à unidade. O olho frontal não é, por certo, estranho à pedra frontal, a esmeralda, cuja lenda diz que ornava a fronte de Lúcifer, depois a de Adão no paraíso, quando Lúcifer a perdeu. Por sua vez, Adão conheceu a queda, e a esmeralda desprendeu-se dele. Os anjos a receberam, prossegue a lenda, escavaram-na e com ela formaram o cálice de que Cristo se serviu na ceia. José de Arimateia conservou-a. Nela, ele recolheu o sangue que corria da chaga de Cristo na cruz, quando o centurião lhe feriu o flanco com um golpe de lança. A lenda ainda continua no mito do Graal, cujo cálice seria essa mesma esmeralda transportada para a Bretanha pelo próprio José de Arimateia. A esmeralda olho frontal é para os dois olhos
o que o coração centro é para o coração órgão, símbolo do Pai. A esmeralda, cheia do sangue precioso, é a imagem das mãos do Pai recebendo a vida do Filho e restituindo-a no sopro do Espírito Santo. É verdade que a esmeralda, de cor verde, indica naquele que, com a abertura do terceiro olho, a encontra em sua fronte, sua integração na árvore da vida. A esmeralda, ou o olho que tem a visão trina, está ligada também ao licórnio, de que falarei logo adiante. 3. As lágrimas. Uma lágrima, dim a, dalet mem ein re, é o sangue, dam, dalet mem sofit, do olho, ein, ou o sangue na sua fonte. É também providência, mem, de conhecimento, da, dalet ein re. Não se trata aqui de lágrimas emocionais ou sentimentais, mas daquelas que brotam de uma visão espiritual. Pois aquele que vê e chora o seu erro, descendo para a sua fonte, esta se abre e liberta a energia e informação inerente a essa etapa. Novos céus, novas terras. O homem, então, põe-se novamente de pé. Ahmed, Ein Mem Dalet. A verticalização do homem, feita das mesmas letras que as lágrimas, não se faz sem lágrimas. O dom das lágrimas é uma graça divina que os místicos bem conhecem. Ele introduz a alegria.